meus amigos que nos acompanham aqui na TV Channel Network. Sempre um bom conteúdo de qualidade para vocês, falando de arte, de cultura, de educação, mundo acadêmico, mundo pet, esporte e informação para vocês, todos que gostam do nosso canal. Hoje vamos falar um pouco mais de cultura e de uma pessoa que, sem dúvida nenhuma, faz um trabalho muito bom, muito legal, ligado à parte da literatura e da cultura em geral. Tá legal? Vamos falar direto dos campos de Minas Gerais. Gabriela Lopes, tudo bem? Bem-vinda! Tudo bem, Ale? Boa tarde a todos e todas. E obrigada pelo convite, é uma satisfação estar aqui. Não, com certeza a gente fazendo essa sequência de grandes entrevistas aí com grandes pessoas e personalidades da cultura, e você é uma delas. Com certeza faz um ótimo trabalho e divulgando muito conteúdo que muita gente teria que divulgar sempre, que é a cultura, né, Gabriela? Como é trabalhar com a cultura e com o seu dia a dia nisso daí? Fala aí. Bem, eu agradeci antes, né, mas só reforçando aqui, nessa tarde desse dia de hoje, é uma satisfação poder estar aqui dividindo um pouquinho de nós, né, falar um pouquinho do que a gente ama. E sobre a cultura, é interessante quando alguém me faz essa pergunta, porque eu falo que a cultura aconteceu na minha vida sem um planejamento de eu falar assim, quero isso. Ela veio até mim de um jeito tão fluido, igual uma cascata, principalmente na pandemia. Eu sempre tive, desde criança, interesse pela escrita de um jeito intenso e aptidões artísticas, mas a aptidão artística é mais autodidata, porque eu nunca fiz curso de pintura. Só que eu sempre via isso como uma coisa, uma facilidade que eu pensava que todos tinham. Uma criança percebendo e falando, não, todo mundo faz isso, né? Não tem nada de diferente aqui. Só que com o passar do tempo, eu percebi que era uma habilidade, que era uma coisa minha e que me trazia satisfação. Eu acabei cursando Direito, né? Estudei Direito e o Direito ele tem uma conexão direta com a linguagem, com a oratória, com a escrita. E ocorre também de muitos que são formados em direitos, não só em letras, escreverem livros, né? Acontece. Quem forma em jornalismo também tem essa conversa entre essas profissões. E ao longo da faculdade eu fiz meu primeiro livro, que ele foi determinante. Eu publiquei ele em 2019, é recente, foi no final do ano, poucos meses antes da pandemia. E os encontros culturais, para além desse primeiro livro, aconteceu de um jeito muito incisivo e visceral na pandemia, porque as pessoas estavam sedentas por se conectarem de alguma forma, né? E mesmo que à distância, a gente rodou o mundo, meio que como a palavra que tem no TV Channel, né? A palavra network. Foi o que mais aconteceu na minha vida na pandemia, foi networks, assim, intensos, maçantes, e eu tava com o espírito aberto para isso, né? Então, eu realmente conheci pessoas do Brasil e do mundo, fechei parcerias, realizei projetos, construí propostas, e foi extraordinário, eu faria tudo de novo. A pandemia foi um período crítico e nefasto em alguns aspectos, sim, a gente sabe disso, mas eu tinha até um receio de dizer que foi bom para mim em alguns pontos, porque eu ficava constrangida em ter usufruído de momentos felizes enquanto alguns não estavam felizes. Mas mesmo que eu sentia dessa forma, com o tempo eu percebi que tudo bem dizer que teve momentos bons, apesar de, né? No apesar de, eu vivi experiências positivas, né? Graças a Deus também não adoeci, depois eu vacinei e tudo mais, e segui colhendo essas coisas boas, dessas boas sementes que foram jogadas de forma cultural na pandemia. Eu acho que é basicamente isso. Então, a internet, sem dúvida nenhuma, teve um segundo boom, né? Vamos dizer assim, quando começou e após uma pandemia, né?
durante a pandemia, né? Você comentou sobre a parte artística, a parte cultural. Eu, como atuo como artista visual gráfico, exposições internacionais, não se tinha a possibilidade de muitos artistas participarem presencialmente, e a pandemia acabou prevalecendo a possibilidade e as oportunidades de aberturas de portas muito grandes para bons e excepcionais artistas do mundo inteiro, né? Então você expor nos 5 continentes sem sair da sua cadeirinha, né? Foi um negócio espetacular, né? Então a gente sabe realmente, como você disse, né? Ter o sentimento assim, muitas pessoas sem dúvida passaram pelo problema dentro de suas famílias, tiveram perdas gravíssimas, mas deu para aprender e para aproveitar grandes oportunidades quem teve essa chance de desenvolver um bom trabalho, tudo, né? Então essa chance que você teve também de desenvolver esses trabalhos e de ampliar o seu horizonte foi muito importante, né, Gabriela? Sim, eu acho que talvez até tinha antes, né, não tão incisivo, profissões que as pessoas trabalhavam mais em casa, talvez eram até bem remuneradas por isso, e as pessoas sempre têm a percepção mecânica que o trabalho é você sair, você pega um transporte, ou você pega o seu carro, você vai para um local, você cumpre hora, se for bater ponto, tem ponto, e aí você volta e pega novamente esse trânsito, esse transporte e tudo mais. E as pessoas se abriram mais à possibilidade dessa coisa do home office, mas outras oportunidades diversas, seja de entrevistas, exposições artísticas, como você falou, bate-papos, conferências, simpósios, palestras, tanto da área científica, acadêmica, artística, cultural. As pessoas se permitiram. A pandemia passou no sentido crítico de tudo aquilo, mas as pessoas continuaram ainda fazendo os encontros assim, e isso veio para ficar porque elas perceberam que isso funciona, que você se conecta com uma pessoa que está no Japão, com uma que está nos Estados Unidos, com uma que está na África, eu aqui no Brasil, no mesmo momento. Então a gente, de certa forma, vai usar essa experiência para continuar, seja dando oportunidade de trabalho, encontrando profissionais competentes mesmo à distância, e realizando encontros em que o debate, que é importante, né, esse ecoar de palavras, que se mistura ideias e que se conclui algo novo, é possível fazer isso olhando nos olhos ou na tela de um computador, em tempo real, né? Então eu acho que isso é uma coisa positiva, se a gente souber usar e explorar essas ferramentas, a gente consegue evoluir, se aprimorar e se capacitar também como pessoa, e além das relações de amizades que a gente consegue através disso, é bem positiva também. Agora, você tem a formação que você falou em Direito, né? Mas você atuou no Direito, atua no Direito ainda, ou não? Ou partiu somente para a parte cultural? Então, esse foi o grande chamariz da minha vida nos últimos anos. Eu trabalhei no Ministério Público recentemente. Olha. Foi uma experiência positiva. Era uma coordenadoria do meio ambiente. Atendia 140 municípios do estado de Minas Gerais. E tem essa percepção de preservação do meio ambiente e casos ambientais, né? Além de outras experiências antes também, né? Eu já fiz um trabalho na Delegacia da Mulher e outras coisas. Só que eu confesso que nessas coisas e nessas jornadas do autoconhecimento, que eu acho que é muito importante, eu sinto uma satisfação muito grande na área cultural. Não em igual proporção na balança na área do direito. O direito tem o símbolo da balança, né? Eu gosto muito da área acadêmica, por exemplo, ser pesquisadora, estudar, produzir ciência, produzir produções científicas, participar de situações que proporcionem isso, a área da aula, da docência, da mentoria, e
a aplicação prática mesmo no dia a dia do direito, eu me sinto mais útil fazendo projetos sociais. Me sinto feliz criando projetos em que você, de um jeito direto, beneficia algum público carente de uma situação. Em vez de eu ficar de trás de um computador, no escritório, fazendo mecanicamente uma situação que eu não vejo nos olhos de um jeito palpável uma coisa acontecendo, né? Eu preciso disso para mim me sentir bem. E a cultura, de certa forma, também faz a gente ter esses alcances. Ela oportuniza você olhar nos olhos, você fazer encontros. É uma satisfação pessoal, né, Gabriela? Muito grande. Assim, para além de qualquer coisa, eu acho que no próprio processo de formação e autoconhecimento, você perceber que você encontrou uma coisa, ou essa coisa te encontrou, que te traz contentamento, eu acho que isso mais ou menos é a resposta, né? Como a pandemia bem mostrou, a gente sabe que a vida é um sopro, que é passageira, que é inesperada, e não tem muito sentido também você talvez dedicar muita força de vida para uma causa que mesmo que você sabe que você põe amor em tudo que faz, mas tem que trazer realização também, né? Não, é importantíssimo isso, né? Essa satisfação pessoal faz a gente ser melhor a cada dia e principalmente no que a gente faz, né? Então a gente tem essa paixão, né? Essa coisa que eu faço aqui, da comunicação, né? De estar envolvido, de estar levando cada um de vocês que estão em todos esses meios, né? Porque não é só o meio artístico-cultural, é o científico, é tudo, né? Esportivo, tudo. Então eu divulgo todo mundo que está fazendo o seu melhor dentro da sua área e com certeza 99% faz o que gosta, porque senão não daria certo, né? Não daria certo, os resultados não seriam tão significativos e tão marcantes se você não gostasse do que você faz, né? E não é desmerecendo um estudo que você fez ou não, né? Mas a satisfação pessoal realmente conta muito, né? É interessante porque, por exemplo, e eu passei dessa percepção também nos últimos anos, quando a gente escolhe, seja qual for, né, a área de estudo, de recorte de algo, aquilo ali faz você sair de um ponto que você jamais vai voltar para ele novamente. Você passou, eu brinco, que por uma deformação para uma formação, no bom sentido. Só que aquilo só tem a agregar. Todo saber, ele soma de alguma forma e abre uma quantidade de portas realmente muito grande. Mas é importante eles acontecerem por esse processo de autoconhecimento, né? Ao longo da pandemia, eu escrevi, 4 livros. Olha só! Ao longo da pandemia. 2 foi em parceria com escritores africanos, que estão na Amazon, esses livros. Legal. Um foi solo e o outro foi da Leodir Blanc, que eu fui selecionada no estado de Minas Gerais no ano de 2021. Olha que legal, parabéns. Ele tá até aqui, foi meu último livro físico. Pega aí. Né? Versos, Dores e Cores, é poesias. Versos, Dores e Cores, porque eu tentei, é minha identidade, falar das cores, eu amo cores, ainda mais essa paleta que tá aqui, é minhas cores preferidas, né? O tom de azul, lilás, essas cores. Legal. Foi eu que fiz a arte da capa. E as dores nos versos é porque a pandemia não foi nenhum mar de rosas, né? É versos, dores e cores, que apesar das dores, a vida também tem cores, né? E aí eu coloquei esse título e, para minha surpresa, eu fui selecionada. Na época, foi uma tia minha que falou que a inscrição estava aberta em 2021. Eu falei, o quê? Não, isso aqui estava encerrando, faltava 2 dias só para a inscrição encerrar e eu já tinha meu material. De poesias que eu produzi demais, muito poema, jogou igual cascata. E eu falei, tá, né, vou tentar. Falei, qual é a chance? Que eu pensava assim, né, por causa que era a nível estadual. E para minha surpresa, eu fui uma das escolhidas. Eu fiquei, lógico, muito feliz. E publiquei, a gente fez um lançamento, né, na época com aquela restrição, porque o próprio edital colocava as condições
aquela época que os espaços podia ter, acho que até 30 pessoas, né? Dentro de um local fechado, de máscara, aquela coisa toda. Eu falei, eu não vou passar essa experiência sem fazer pelo menos um lançamento simplificado. Tá certo, Fiz, porque eu fiz online vários, né? Mas o presencial tinha que acontecer e fiz tudo correto, dentro do jeito que eles solicitavam e tal. E me sinto muito realizada com essa obra. Tem outras 2 que estão prontas, mas é um projeto grande, em parceria com algumas pessoas. E aí eu não vou dar spoiler, não, porque claro tá que não. Não, quando for sair, for lançar tudo, aí você entra em contato com a gente para fazer divulgação, né? Pode deixar. Tem a ver com a cultura nacional, Sim. Com a valorização da cultura do nosso país. E eu participo de outros projetos que eu escrevo também, né? Eu fiz no ano de 2021 para início de 2022 mentoria de adolescentes do Sistema Socioeducativo de Governador Valadares. É uma mentoria voluntária em que eu ensino eles a produzir contos. É uma semana intensiva. A escola da unidade deles seleciona aqueles que têm mais interesse, mais aptidão semântica, na curiosidade, aquela coisa toda. E esse grupo de meninos, eles recebem a mentoria, eles publicaram um livro ano passado de contos. Eles se sentem, né, na percepção que eles estão cumprindo medida socioeducativa, ou seja, aconteceu algo, eles estão ali para buscar essa ressocialização de alguma forma e tem o tempo deles ficarem. Ali eles têm escola, né, eles recebem a assistência necessária e na escola, com essa parceria com a escola e a unidade, eu fui a mentora deles para esse livro. O livro é um jeito de realmente, esse livro aqui, conte um conto sobre histórias e sonhos. Certo. E esse livro, deixa eu ver, eu tô colocando ao contrário. Não, tá certo. Esse livro, é porque é o contrário, que a gente fica assim puxando na câmera. Esse livro foi um jeito de deixar adolescentes que foram protagonistas de um cenário negativo serem protagonistas de um cenário positivo, para eles verem que a educação é um caminho que, de fato... Uma segunda chance, né? Uma segunda chance que traz oportunidades, né? Existe o bom caminho que você pode ser protagonista e ter destaque, assim como eles deram autógrafo na hora do lançamento desse livro. Olha que legal. Choraram, as famílias, no dia que foi marcado, foi lá no Ministério Público, também estavam presentes, os familiares, e eles achavam que isso era impossível, né? Um dia escrever um livro. E mês passado, para esse mês agora, eu fiz nova mentoria, dessa vez de poesias, com outra rodada de meninos, também do sistema socioeducativo, para publicarem um livro de poesias. Olha. Daqui 2 meses esse livro vai sair, que a gente vai fazer o lançamento também. É mais sementinhas jogadas, né? Porque a gente joga a semente. E se o solo for fértil, a semente cresce. O nosso papel é distribuir sementes. Eu acredito muito nisso. Agora você falou de família, né? Que você falou das famílias desses meninos, dessa garotada toda aí. Sua família, tem mais pessoas envolvidas com cultura, com arte ou com direito? Conta pra gente. Tem. Na área do direito tem muitas pessoas com a formação. E penso que isso foi um fator que influenciou ter feito o direito, né? Porque tem uma tia que ela foi muito determinante na minha vida, que ela meio que foi minha mãe também, né? Eu fui morar com ela com 15 anos para mim estudar. Ela é irmã da minha mãe. E mora ainda, né, em Belo Horizonte, na época quando eu fui morar com ela e tudo mais. E ela realmente, assim, acho que tá timbrado na minha personalidade uma série de elementos que é dela. Eu sou uma mistura, né, lógico, a gente tem um pouco dos pais, mas daqueles que foram referência de algum jeito para nossa vida, então tem muito dela em mim, na minha personalidade. E foi muito influenciado, né, a escolha do curso tem a ver da área cultural, que faz assim, com a intensidade que eu faço, não. Alguém já se aventurou a outras coisas, né? Seja na arte culinária, seja até numa pintura, mas não é um foco ou uma produção, assim. Alguém que escreveu um livro, alguém que
lançou uma situação como essa. Ela é muito inquieta na área do direito de escrever projetos. E aí a gente meio que escreve juntas e faz coisas, muitas coisas juntas, na verdade. Só que, e da culinária, você faz o quê? Pãozinho de queijo? Da culinária, eu falo que é tipo a comida caseira, né? O básico. E pão de queijo também é bom. Todo mineiro tem que comer um pão de queijo, muito bom. Pão de queijo com cafezinho da tarde, é muito bom. Mas eu sou suspeita porque a culinária lá vem eu puxar o peixe pra Minas, né? Eu sou suspeita porque a culinária do nosso estado é maravilhosa, sim, viu? Você fica parecendo suspeita, mineira falando assim. Mas gente, a culinária é maravilhosa. Não, mas os cheiros, mesmo. Os gostos, os queijos, é tudo bom. Sou apaixonada. Não, então, então, mais para essa sua tia aí que determinou mais a primeira carreira, né? E se arriscar em outras coisas aí, você foi aprendendo consigo mesmo, né? Porque aí você escolhendo o seu caminho e observando que o que te satisfazia mais era partir mais para essa parte da cultura, né? Da arte e tudo isso daí. Com certeza, a formação em direito, como você disse, ajuda muito na oratória, na questão até do entendimento. Por exemplo, se você se envolver com projetos governamentais, você ter a formação no direito te ajuda muito a você ter um pouco mais de, vamos usar a palavra assim, postura, né? Em relação ao tratamento que você tem que ter com governantes, com vereança, com essa coisa toda, né? Sim. O direito eu falo que é um curso que todo cidadão deveria fazer. Não para além da ideia de trabalhar em alguma repartição, alguma coisa, mas é um entendimento, sobretudo constitucional, ou dos direitos civis, ou seja, qual for a esfera, mas é muito importante para você se decidir bem, discernir bem o que você se envolve, fazer escolhas assertivas sobre certos projetos. E sim, é um ponto positivo, desde publicar uma obra para você entender sobre essa questão e se preocupar e se precaver sobre direitos autorais, a questão dos direitos humanos, porque realmente que é diverso, todos nós somos seres humanos e temos direitos humanos, né? Amplos e diversos, temos esses direitos, e eu levanto essa bandeira em prol da educação e da cultura. Tanto que eu tenho um projeto com o pessoal da África, eu sou como professora convidada da Nelson Mandela lá em Angola, e a gente está em fase de recepção de resumos expandidos, que é como se fossem mini artigos científicos. Eu sou coordenadora do projeto. A ideia é incentivar ao estudo, né, a pesquisa, porque se aqui no Brasil a gente já sente uma certa carência na busca dessa pesquisa, desse incentivo, eu percebi isso na faculdade, percebo isso também em outros ângulos, lá é muito mais necessitado desse estímulo também. E aí eu estou fazendo essa coordenação. O projeto eu abri ele em novembro do ano passado, a gente está na fase final de recebimento desses resumos, e o objetivo é fazer uma revista científica dessa instituição lá. Eles se sentem felizes de saber que tem pessoas do Brasil que estão participando e falamos a mesma língua, e que qualquer um é capaz de tentar algo novo. Basta querer, basta você falar assim, eu posso, eu vou fazer. É isso. Eu acredito muito nisso e eu sou movida a desafios. Se uma pessoa chega para mim e fala assim, Gabi, tem um prazo curto para fazer uma coisa, é assim, assim, assado, e talvez não dê certo. Aí eu falo, meu Deus, eu tô parecendo... assim, meu Deus, não é impossível, vamos nessa aventura, né? Só não tem jeito pra morte, o resto tudo tem jeito, né? E eu sempre penso, eu sou muito otimista. Na verdade, eu sou uma realista esperançosa. Eu gosto da frase do Ariano Suassuna. Ele fala que ele não gosta, ele fala assim, gente, os otimistas são pouco ingênuos. Os pessimistas são amargos. Bom mesmo é você ser um realista esperançoso, que ele diz que ele era um realista esperançoso. Então eu concordo muito com essa fala do Ariano. Ter o pé no chão é muito importante também, né, Gabi? Isso. Eu sou muito de pegar e fazer. E
acreditar que vai dar certo, e eu sei que em qualquer projeto vai ter dificuldades, imprevistos, mas se você mira no que você quer como desfecho final de uma coisa que você pôs as mãos, eu vou nem que seja arrastando um cotoco, mas eu termino. Eu vou e termino. É isso. E me sinto feliz de falar assim, deu certo. Foi difícil, mas terminei. É por isso que Minas Gerais tem grandes gênios e grandes personalidades, né? Porque vocês são demais em Minas Gerais, meu. Porque essa calma, né? É uma calma que engana também, né? Porque vocês não param, né? Não são tão calminhos assim, né? Vocês estão sempre fazendo devagarinho, quietinho, mas fazendo, realizando realmente, né? Então, muita gente tem um ritmo assim de só colocar no papel e nunca tira do papel, né? Nunca se arrisca a tirar do papel, né? Então, a gente tem que buscar alternativas. Quando você não tem recursos, você tem que buscar alternativa. Quando você não tem tanta ajuda, não só do lado financeiro que eu falei agora, mas tanta colaboração pessoal, tudo, você tem que achar alternativas para que alguma coisa rode na tua vida e dê resultados, né? Então é muito importante, né? A gente está aqui fazendo esse trabalho e não é fácil sustentar esse trabalho, divulgar as pessoas. Às vezes a gente faz solicitações, né, Gabriela? Por exemplo, eu gostaria que todo mundo colaborasse, desse uma ajuda pra gente, não é à toa, mas não é só o lado financeiro que conta. Também no nosso caso, um compartilhamento, um like, uma inscrição no canal. Cada passo, cada dedinho que é clicado ajuda a gente a chegar mais longe, né? E a gente abre novas portas. Você falou aí de outros países, de outros continentes. Estamos nos 5 continentes, um canal que já é visto em mais de 140 países de acesso, né? E a gente tem contato, tem entrevistas, continuamos com contatos na África, na Ásia, e não é fácil fazer isso, né? E você também aí construindo esse castelo aí, que a gente não quer que seja um castelo de areia, né? Porque a gente quer que seja um castelo com um alicerce muito forte de colaboração e de união entre as pessoas e os profissionais, para que dê muito mais certo, né? Uma coisa eu queria te parabenizar também, Ale, desculpa ter te interrompido, parabenizar pelo seu trabalho, sabe? Pelo esforço do processo de construção de uma ideia e de um projeto concreto já, para ele continuar com o coração batendo. Porque eu sei o quanto que os bastidores da vida da gente e do processo de você deixar aquilo vivo, é a alma da gente que está entregue ali. Às vezes, é duro. Sim, parabéns. Eu sei que talvez a gente nem sempre tenha a oportunidade, né, de verbalizar ou de falar, mas eu reconheço muito todos os esforços, aqueles trabalhos de formiguinha, ou tudo que está por trás de uma coisa que a gente está vendo acontecendo, ou está achando que está pronto, mas não é por aí, não é bem assim, né? Então, tudo realmente é muito trabalhoso, é muito custoso. Não é fácil. Exatamente. Não é fácil. Parabéns. Não, obrigado. Mas parabéns a todos nós, né? Que estamos à frente disso tudo. Aproveitando e falando que esse caminho também é construído com instituições que têm comprometimento para que isso continue, né? Estamos gravando essa entrevista. Hoje eu quero mandar um grande abraço para o meu amigo, queridíssimo Príncipe Dom Alexandre. Hoje estamos gravando no dia 25 de abril, 11 anos da FEBACLA, né? Federação Brasileira dos Acadêmicos das Ciências, Letras e Artes. Uma instituição seríssima, como muitas outras instituições, mas a FEBACLA, na pessoa de Dom Alexandre, valoriza, como eu falei, valoriza em vida o que as pessoas fazem, algo essencial, né? E abre portas e ajuda e comunica e distribui e eleva
cada um dos profissionais que faz parte dessa instituição. E você também faz parte, né? Como esse envolvimento aí, porque você já tinha comentado a respeito da parte acadêmica, não só acadêmica da carteira de escola, mas acadêmica também dessa parte de instituições, né? Você também faz parte da FEBACLA e com certeza deve estar fazendo também de outras instituições. Como é participar de tudo isso? Como é estar dentro desse conglomerado de personalidades que se envolvem com isso? Sim. Falei demais. Não, é isso. Primeiramente, também parabenizando a FEBACLA pelo aniversário dela. São 11 anos, né? 11 anos hoje. 11 anos é uma história, é muito tempo de vida, é muita dedicação, muito amor na construção. Sou grata por fazer parte da FEBACLA. As academias, de um modo geral, passou a fazer parte da minha vida em 2020. É muito recente a minha participação nesses espaços. A primeira que eu fiz parte foi a Academia de Letras de Teoflotone, que é a minha cidade natal, onde eu nasci. Eu nasci em Teoflotone, e a Elisa, uma pessoa muito querida, que é a presidente de lá, admitiu, fiquei super honrada em ser membro correspondente. Teve até uma situação que ela mencionou que eu seria membro honorário, mas como eu mudei de cidade, né, foi todo um período de transição, por estar numa cidade que não é o mesmo município, eu me tornei membro correspondente. E através da Academia de Letras de Teoflotone eu conheci outras academias, né? Me foi apresentado a FEBACLA por um confrade da Academia de Letras de Teoflotone. Me foi apresentado outras academias através de uma amiga querida lá de Belo Horizonte. E eu tenho minha relação de conhecidos, familiares e tudo em vários locais de Minas, mas tem muita gente querida na minha vida em BH, né? Como eu falei, eu morei lá. Tem umas pessoas que têm um pedaço imenso do meu coração lá. E aí eu conheci a FEBACLA também na pandemia, né? 2020. Antes de ter as restrições, eu tinha programado até a viagem para ir no Rio. Eu queria tomar posse presencialmente. E eu até falei isso para Dom Alexandre na época. Eu estava empolgadíssima com a possibilidade de ir para o Rio. Só que, o que aconteceu? Tudo se fechou, né? E não podia ter mais encontros. Ali era tudo muito novo, era inédito, né? A gente não sabia que se ia demorar, se ia ser breve, o que ia acontecer. E fato foi a reprogramação desses espaços fazendo os encontros online. E aí a minha posse foi online, né? E aí, cheio de incertezas do amanhã, né? Eu lembrei de um vídeo da Marília Gabriela falando uma coisa parecida. Cheio de incertezas do amanhã, jorrou convites de lives com confrades da Academia de Letras de Teoflotone, com pessoas que eu conheci na federação. Passei a fazer parte da Cultive, que é o Instituto Cultive de Genebra, que a Valquíria Imperiana é a presidente. Que legal. A Focus, que eu acho que todos nós somos membros de umas academias semelhantes. E aí muitas lives, né? Live chovia, toda hora uma live outra live dali. A primeira live da minha vida foi com um menino jovem chamado Daniel Dornelas, que ele é de uma cidadezinha perto de Caratinga, uma cidade de Minas. E ele já tinha encontros no Instagram dele, ele fazia leituras, reuniões literárias, troca de literatura, essa coisa toda. E ele ainda estava fazendo o livro dele, eu já tinha publicado o meu meses antes da pandemia, em 2019. A existência desse livro foi determinante para tudo que aconteceu nos 2 anos fortes de pandemia na minha vida, né? Primeiros Contos nasceu numa data que eu queria que nascesse, porque eu senti no meu coração que era aquela data. Era final de agosto, não, setembro, outubro, novembro, ou foi outubro, final de outubro de 2019, que ele nasceu. E aí, pouco tempo depois, aconteceu o que aconteceu, né? Mas ele foi determinante para mim conhecer pessoas, participar de encontros, de convites, de estudos literários, porque existia um livro, né? Sim. E de conhecer como as pessoas do meio cultural trabalhavam, né? Que encontros faziam, como viviam. Esses seres estranhos, acadêmicos,
Como eles vivem nesse habitat. É bem isso. Era tudo muito novo, né? O que os suricatos eu tava fazem. aprendendo. Bem isso. E o engraçado é que boa parte, eu tenho facilidade de fazer amizade com pessoas mais velhas, né? Desde criança eu sou assim. E meio que os espaços que eu passei a fazer parte, ou os encontros que eu era convidada, via de regra, eram pessoas bem mais velhas também. Mas eu me sentia em casa. Você é uma menina, né? Na frente da gente, você é uma menina também. Não, outra menina. É eu só estou entrevistando meninos e meninas, né? Porque eu tô velho mesmo. Que é isso? Não sei onde é que você... Meninos e meninas super inteligentes e gênios, né? Porque vocês são demais. O que vocês produzem, a gente tem com certeza a alegria de que o legado para o futuro da outra geração vai ser bom, né? A gente tenta deixar o nosso legado, né? Primeiro que eu não sei onde você achou a idade. Não, você é jovem. Não, eu não procurei, não perguntei, eu sou um cara educado, mas vocês têm, né? A turma dos novos aí, diante da gente, vocês são bem novos mesmo. Só que vocês têm uma habilidade, um conhecimento e uma inteligência muito grande, né? Então a gente fica contente com isso, porque isso também desenvolve a gente também, né? A não perder a memória e não ficar velho, mas o que a gente já é. Então é muito bom, né? Esse encontro de gerações e de conhecimento, né? Porque valoriza o que a gente faz, o que a gente já fez, né? E prepara a possibilidade de novas gerações conscientes, porque o que a gente vê por aí, a geração mimimi tá difícil de aguentar, né? Sim. Então tem muita gente aí que precisa aprender muita coisa, Gabriela. Minha geração, acho que ela tá no meio. Ela tá no meio entre uma e outra. Eu nasci em 91, né? Eu tenho 31 anos. Não perguntei. Ela que está dizendo. Não, mas eu não importo. Eu falo que quando eu for ficar mais velha e meus cabelos começar a ficar brancos, dependendo se eu achar charmoso, eu vou deixar aquela faixa. Assim. Não, porque é uma vitória. Eu acho que você ter alcançado aquilo representa uma vitória. Sim. E há histórias ali também, né? E apesar de me sentir um espírito velho, e eu converso com algumas pessoas das academias mesmo que eu conheci e tal, seja homens ou mulheres, mas já são mais de idade, senhores ou senhoras. Aí eles riem, brincam comigo e falam, Gabi, você é uma senhora. É o pensamento, né? É a questão também da educação, né, Gabriela? Porque se você tem uma boa educação, isso que eu falo, né? Educação da família, educação da casa, do berço é muito importante. Isso daí vale, sim, senhores. Muito. Né? Então, essa nova geração mimimi aí, os pais perderam muito o controle da situação. Né? Perderam muito o controle da situação. Então, o que se vê por aí, hoje em dia, essas loucuras, esses atos absurdos que a gente vê por aí, que a gente não tem nem que ficar... Infelizmente, a gente vê, até como jornalista, a gente tem que estar antenado nessas coisas tudo, mas é triste, né? Porque são gerações, infelizmente, transformadas para o lado negativo. Né? E a falta de apoio familiar, apoio em casa é incrível, né? Então vocês estão, como você disse, uma geração do meio, um meio termo aí, né? E tá complicado de hoje, viu? Eu concordo que é uma incógnita saber como vai ser, sei lá, daqui a algumas décadas, no sentido do desenvolvimento humano para essa coisa do autoconhecimento, não sei, porque sabe por quê? Eu até conversei isso recentemente com algumas pessoas, alguns dias atrás, pensando assim, a gente tem essa ferramenta aqui, tem um mundo de possibilidades aqui nessa ferramenta, que a gente está com o computador na nossa frente, com o notebook. Se o jovem, que eu não sei se isso vai ser uma percepção, mas vai ter jovens que vai desejar, outros não. Se ele quiser, ele encontra 1 milhão de cursos gratuitos de instituições nacionais e internacionais com emissão de certificado gratuito, tudo online. Sim.
como eu falei que essa fase de transição, eu não tenho problema com o online. Se você me der um livro físico para ler, eu vou ler. Se você me der um livro digital para ler, eu vou ler. Se você fizer eu estudar numa sala de aula, conversando e olhando para o professor, escrever no quadro, eu vou fazer. Se você falar, estude aqui online, eu vou estudar, vou ler a apostila e vou fazer o que for necessário. Então, eu transito bem nessas duas coisas sem me incomodar. Não mostra que agora eu tô de lente, mas eu uso óculos desde os 10 anos de idade e tenho 6 graus de miopia. Eita! Uma semicega, né? Digamos. Nossa senhora! Fala. Desde pequeno eu usava aquele óculos, né? Aquela famosa idade que as outras crianças é cruel, né? Fala, 4 olhos, não sei o que, sempre. A vida inteira, sempre usei óculos. Assumi, então não tem jeito mais. O meu é desde os 10 anos. Eu tô de lente aqui, mas eu, pra leituras maçantes, né, escrita, assim, eu tô com ele no rosto, o óculos. E aí essa busca pela internet aqui e adaptar, para mim, não foi difícil. Eu vivi aquela época que as pessoas tinham internet de escada, depois essa coisa de Wi-Fi foi vindo, né? Mas teve esse período que o computador era aquele caixotão, e aí foi adaptando. Eu era criança ainda, mas eu vi essas coisas. O celular era tijolo. Ou então esse tijolo eu não cheguei a ver, não. O primeiro que eu tive era aquele Nokiazinho pequenininho que abre e fecha. Que tinha até de brinquedo dele, né? Que cantava assim uns rosinha pra menina. Mas o de verdade mesmo foi aquele pequenininho preto que abre e fecha. Era só pra receber ligação, pra saber que eu tava bem, estava viva e dar sinais. Quando você é adolescente, né? Foi minha tia, inclusive, que me deu esse celular. Era quando precisava de dar um recado rápido, alguma coisa assim. Não tinha internet nele, não. Não tinha, não. Deixa eu ver. Não tinha internet. Não, ele era basicão. Era ligar e receber chamada. E mensagenzinha. Aqueles textinhos lá. Só. E hoje, as crianças, os adolescentes, eles têm um mundo nas mãos deles, né? Eles têm toda a internet, eles têm Netflix, filme, jogos. Tudo que eles quiserem tá ali. Via de regra, se a pessoa ainda não está amadurecida, ela vai escolher caminhos mais curtos, mais preguiçosos e com menos... A palavra fugiu, seria disciplina. Com menos disciplina. Porque você está aprendendo a se disciplinar. Sim. Então, você é criança ou adolescente, eu tenho o para casa, o dever, um texto gratuito, sei lá, de Harvard, que eu posso ler, porque tem cursos gratuitos de Harvard na internet. Não, mas tem esse joguinho aqui, é tão legal, olha. Prefere o joguinho. Vai preferir o joguinho? Fala assim, gente, essa coisa de entender o poder e o valor que há na internet, mas ainda assim optar por uma coisa que tem um prazer momentâneo rápido, há uma tendência de ser essa a escolha. Parafraseando a minha esposa, que é terapeuta, né, ela fala, há prioridades na sua vida, né? Então você tem que decidir também quais são as suas prioridades, né? Então tem muita gente, por exemplo, que começa uma terapia e não continua, porque ao invés de fazer a sessão de terapia, não pode perder o horário da academia. Entendeu? Então são prioridades, né? E depois entra em contato e fala, tô precisando desabafar. Então é assim que funciona, né? Então eu tô precisando desabafar. Então são prioridades, né? Então os jovens têm que ter a sua prioridade. É desafiador. Educar um ser humano é difícil. É difícil. Desafiador. É difícil. Porque é uma caixinha de surpresas, assim. Quais vão ser as escolhas dessa pessoa, né? Por Sim. mais que você aponte o caminho, mas é desafiador. Eu sempre gostei de estudar desde criança, isso é uma coisa minha. Meu irmão já não é assim, nascemos da mesma barriga. Mas isso é realmente muito individual. Sim, individual. Eu sempre gostei. Era ansiosa para entrar na escola antes de entrar. Minha mãe me alfabetizou em casa, antes de eu entrar no pré-escolar, que ela tinha sido professora de português, e largou a profissão para cuidar dos filhos, né? De mim e do meu irmão. E como eu era muito inquieta, assim, eu sempre fui uma criança observadora, inquieta no sentido de pedir para me ensinar. Ela tinha comprado um quadrozinho, um gizinho, aquelas coisinhas para ensinar em casa, e eu aprendi em casa. Eu entrei no pré-escolar alfabetizada. Porque para mim era uma brincadeira. O
processo de aprendizado, né? Eu gostava. Eu sempre fui uma criança preocupada em fazer as atividades, e se não cumprisse, o que o adulto ia pensar de mim, né? Ou então que tá ruim, sei lá. Então. É mesmo, isso era uma coisa minha. Eles não se preocupavam de me cobrar para casa, né? Tipo, será que fez? Sabia que eu ia cumprir, isso é meu. Então. É o interesse, né? É a prioridade realmente que cada um escolhe de caminhos, né? Escolhas. As escolhas da vida são assim. Gabriela, você com seus projetos aí, os livros saindo, os envolvimentos técnico-culturais, né? vamos colocar assim, né? Os acadêmicos também. Algo futuro aí que você está planejando aí, que você possa abrir, sem spoilers. Que você quer falar pra gente aí de coisas futuras aí que você já está planejando? Bom, o projeto que eu confesso que eu tenho um carinho muito grande pela proposta dele, eu vou falar o título dele, chama Peregrina da Pátria. Foi uma proposta que eu escrevi no final do ano passado, e na ideia do Jorrar como Cascata, eu brinco com a ideia do Chico Xavier, que ele psicografa. Na hora que as poesias vêm, eu falo que eu psicografei. Porque é uma coisa assim, é muito intensa. Sim. E acontece, eu me sinto feliz fazendo, e é sentimento puro realmente. Mas Digo tem mesmo. um planejamento. Tem um planejamento por trás, né? Quando eu escrevo uma proposta, eu planejo um roteiro, eu imagino a finalidade, uma aplicação social, talvez a defesa de um direito dentro daquela proposta, todo esse contexto. E esse da Peregrina, ele está no Ministério da Cultura. É um projeto grande, então é um resumo que eu falei, mas ele é bem bacana, e eu tenho um carinho especial por como ele nasceu e como eu escrevi esse livro com os eixos que eu recortei nele. O que vai sair recente agora vai ser essa revista científica da faculdade lá na África, que isso para mim, na verdade, é uma realização pessoal. Eu sei que os professores estão felizes, mas eu me sinto feliz em incentivar as pessoas a subir um degrauzinho. Se você quiser, né, até te interromper, mas se você for ter contato com eles, né, novamente, que você vai ter, né, com o projeto tudo, se você planejar executar alguma reunião, alguma palestra, alguma coisa com eles, a gente faz a transmissão aqui no nosso canal, né? Perfeito. Aí amplia a audiência, aí só os participantes entram na plataforma, a gente amplia a possibilidade de todos conhecerem um projeto num todo que você está desenvolvendo lá fora, né? Perfeito. Tá, então já pode falar com eles aí que o Ale da TV Channel já está de portas abertas. Eu agradeço, Ale, de coração. Tem uma projeção, tirando a coisa da distância, que há um planejamento para mim estar nessa faculdade presencialmente, né, em Luanda. Só que isso seria para o segundo semestre desse ano. Mas ainda é um planejamento a nível de projeção, porque depende de publicar a revista, vir ao mundo e fazer outras análises do calendário acadêmico, né? Mas, se acaso de fato for este o ano para isso acontecer, para mim vai ser uma satisfação convidar você e aceitar o convite que você expôs para a TV Channel participar também de alguma forma, isso. Seja com o conteúdo, com a divulgação, seja como for, vai ser uma gratidão. Não, a gente com certeza abre as portas aí para estar divulgando esse projeto internacional, né, que você está fazendo parte. Gabriela, vamos chegando ao final da nossa entrevista, né, com muita satisfação, né? Conhecemos a Gabriela, ela falou a idade dela porque ela quis, eu não perguntei, essa menina aí, e a gente quer agradecer, né, a sua participação aqui na nossa TV Channel, um conteúdo de qualidade realmente, falando de cultura, de arte, de possibilidades futuras para gerações que querem ter um rumo bom de trabalhos, de educação e de cultura.
contatos. Vamos aos contatos aí. O que você pode passar pra gente aí de contatos aí que você queira passar para o pessoal tá te procurando nas redes sociais e tá vendo o seu trabalho no todo e tá vendo os seus projetos. Fala pra gente. Obrigada, Ale, pelo convite, né, mais uma vez. E antes de falar o contato, eu vou fazer uma breve consideração rapidinha que eu esqueci de mencionar. Eu sou presidente do Instituto Amar Minas, que é um instituto de meninas e mulheres artesãs aqui do estado de Minas Gerais, que tem um stand no Mercadão Internacional lá de Lagoa Santa, porque Lagoa Santa é uma cidade perto de BH. E o objetivo dele é desde dar oficinas de artesanatos a meninas e mulheres para desenvolver uma fonte de renda, ou que estejam em vulnerabilidade social, ou que já não tenham vulnerabilidade, tenham uma independência, mas queiram uma segunda fonte de renda, né? Ou alguma que possa ter sido vítima de violência doméstica. Então, envolve um acervo de meninas e mulheres de classes econômicas diferentes em situações diferentes. Eu esqueci de mencionar isso, chama Instituto Amar Minas. Tá, já conta com o meu apoio cultural, então. Obrigada. Fala aí. Meu contato, eu geralmente me comunico mais pelo Instagram, que é @gabilopes.oficial, e só. Facebook eu uso, porque ele existe há mais tempo, mas é muito pouco. Mais o Insta mesmo. Só mais o Insta. Meu meio de comunicação acaba sendo mais por lá. Não, tá certo então. Gabriela, então muito obrigado mais uma vez pela participação. Obrigado pela oportunidade da entrevista. Trazer conteúdo assim é muito importante pra gente e para todos que nos acompanham, tá bom? Um grande beijo nesses campos de Minas Gerais, né? Que o seu caminho brilhe muito mais por tudo que você já faz e o que você tem para fazer pela frente aí pelo futuro, tá bom? Amém. Muito obrigada. Que ilumine de nós todos. Desejo de forma recíproca tudo também para você. E foi uma gratidão poder participar desse bate-papo aqui de tarde, falando de cultura, de vida, de sonhos, de esperança, porque de certa forma a base de tudo isso nosso é a esperança no nosso coração, de plantar coisas boas, né? Eu acho que a base, a essência é isso, que move para todas as outras coisas. Então é gratidão, muito obrigada por a gente dividir essa célulazinha do tempo aqui. Com certeza. Pessoal, então, mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja o horário que você assista esse conteúdo. E vale a pena, né? A arte, cultura, mundo acadêmico, educação, esporte, para vocês aqui na TV Channel Network. Beijo, Gabriela. Fica com Deus aí. Tchau, tchau. Bom pão de queijo da tarde aí. Tchau, tchau. Tchau.